Rádio Boa Nova. Espetacular. Retomamos hoje a rubrica Por Onde Andam os Nossos Alunos Crescidos. Hoje o nosso entrevistado é muito especial. Temos em estúdio o Tiago Fernandes. Terminou o ensino secundário na Escola Secundária de Laverde Hospital em 2011. Licenciou-se, entretanto, em Arqueologia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, mas o tema central desta nossa entrevista nem é o seu percurso académico, mas sim as suas aventuras e viagens em África. Em primeiro lugar, Tiago, é um gosto rever-te, passados quase 8 anos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Fala-nos então, ainda que rapidamente, do teu percurso académico depois de saíres aqui da escola secundária. Então eu saí da escola aqui em Oliveira do Hospital, fui para Coimbra estudar. Estive na Universidade de Coimbra cerca de 4 anos e depois ainda estava a terminar os estudos em Coimbra quando surge a primeira grande viagem que faço à Guiné-Bissau. Como é que surgem estas ideias destas viagens em África? Sempre tive a ideia de viajar em África, sempre tive esse gosto. Porquê África? Os meus pais também começaram a viajar comigo aqui na Europa. Se calhar com 10, 12 anos comecei a viajar dentro da Europa. E depois acho que é um bocado o sonho de qualquer pessoa que viaja, de qualquer viajante, é viajar em África. Porque é um continente diferente, misterioso. Sim, acho que diferente. Por ser o berço da humanidade, por temos as nossas origens lá e por diversos motivos, acho que fascina qualquer pessoa. Então fala-nos dessa primeira viagem. Foi exatamente onde? Pronto, a primeira viagem foi uma oportunidade que me surgiu de ir até a Guiné-Bissau. Era um projeto que tinha como objetivo fazer praticamente um filme na Guiné-Bissau, e só que implicava fazer a viagem de carro desde Portugal até a Guiné-Bissau, implicava algum tempo de trabalho na Guiné-Bissau e a viagem de regresso, porque o próprio filme em si iria ter algumas partes da viagem. Seria fazer um retrato de uma viagem de um pai, de um filho e de uma neta a regressar à terra de origem, porque 2 deles eram guineenses. Isso tudo demorou quanto tempo, essa primeira viagem? Essa primeira viagem terá demorado perto de 2 meses ao todo. Entre a viagem para baixo, o tempo que estivemos na Guiné-Bissau, e a viagem para cima terá sido perto de 2 meses. A seguir a essa, veio uma outra. Sim. Que foi onde? Fui com o meu Land Rover, fui até Dakar e fiz o regresso para cima, só que a viagem era organizada até um certo ponto, até Dakar, e depois fiz o regresso sozinho, eu e o meu irmão. Andámos mais pelo sul do Senegal e regressamos, subimos a Mauritânia e subimos Marrocos e gastámos cerca de um mês depois no trajeto de regresso. Até que este ano, portanto creio que em fevereiro de 2018, surge a grande viagem. Sim, a grande viagem já tinha sido pensada e andou a ser planeada ao longo de bastante tempo, e conseguimos partir no dia 19 de fevereiro, e o objetivo era percorrer o continente africano desde do extremo norte até o extremo sul e subir depois pela costa do Índico até o Egito. E felizmente conseguimos fazer o trajeto todo sem grandes problemas de maior. E isto demorou quase meio ano? Sim. Só regressaste no final de julho? Sim. Diz-nos que o que é que... Provavelmente ainda ficaste a gostar mais de África do que à partida pensavas. Gostaste ainda mais da viagem do que de muitos países e de muitas situações. Sem dúvida. Que as memórias mais positivas que tu guardaste? As paisagens, os cheiros, as cores? Sim, acho tudo isso, mas acho que o principal, o que destaco mais em África, acho que é a alegria das pessoas. As pessoas vivem, apesar da pobreza. Sim, as pessoas vivem praticamente sem nada, só que têm uma alegria que supera qualquer alegria que a gente encontra aqui na Europa. Não são complicados como nós. Não. Ainda assim, tu passaste por países com estádios civilizacionais diferentes, com situações diferentes, uns mais organizados, outros menos. Aliás, nós lemos a tua reportagem e percebemos isso. Mas fala-nos um bocadinho assim de situações extremas que tu viveste, em termos de desorganização dos próprios países, em termos de insegurança. Um dos grandes problemas que nós tínhamos na viagem é o facto de estamos a viajar com o carro, estamos sempre presos ao carro, não podemos deixar o carro, à partida não vamos abandonar o carro. E um dos grandes receios era as fronteiras, porque os guardas sabem que nós somos europeus, somos brancos, estamos a viajar de carro e queremos mesmo passar as fronteiras para chegar ao país a seguir. E principalmente eles aí tentam dificultar muitas coisas, tentam pedir documentos que às vezes não são obrigatórios, tentam pedir dinheiro quando não é necessário, e era um dos grandes receios. Felizmente, em toda a viagem correu razoavelmente bem. Ainda assim, em algumas fronteiras tiveste ali algum impasse de algum tempo? Sim, acho que mesmo assim a fronteira que estive mais tempo, acho que foi no Egito. Estive praticamente umas 30, 40 horas
mas não foi propriamente por causa da polícia, foi mais uma questão de burocracia, que eles são muito exigentes. Eu cheguei tarde à fronteira, não tive tempo de tratar todas as coisas que precisava e acabei por ter de dormir na fronteira e ficar para o dia a seguir. Mas, no geral, nesse aspecto a viagem correu bem. Claro que depois há sempre a questão da polícia e tentarem pedir dinheiro por motivos que não fazem sentido, outras vezes até fazem, mas nós evitamos sempre pagar à polícia. E depois tivemos algumas situações mais complicadas, na Nigéria principalmente, porque é um país que não tem turismo praticamente nenhum e a polícia é muito mais agressiva. Tivemos uma situação complicada também no Mali, em que eu temi ficar sem o carro. Depois, tirando isso, se calhar não tivemos assim nada mais que se destaque tanto. Em Angola também não foi assim muito fácil, foste assaltado. Mas pronto, isso aí já... Ficaste sem dinheiro e sem documentos. Não consideramos digamos, tão perigoso, mas claro, o perigo está em qualquer lado e eu às vezes digo entre amigos, nós a qualquer momento podemos ter um problema de saúde, podemos ter basta um acidente de carro num sítio mais isolado e as coisas complicam-se logo muito. Claro, felizmente correu bem. Sim, felizmente correu bem. Olha, esta viagem de 6 meses teve também uma feição humanitária, tiveste alguns apoios. Sim, tivemos alguns apoios e o principal objetivo pelo lado humanitário da viagem seria tentar contribuir com alguma coisa para as populações onde passamos. Tivemos o apoio de uma empresa, da Heliflex, que nos ajudou a pôr algumas roupas em Angola que foram distribuídas. Também tivemos o apoio da Delta, que nos deu alguns materiais para distribuir em Angola. Nós próprios levámos algumas coisas daqui de Portugal que distribuímos em Marrocos e na Mauritânia, em algumas aldeias, mas isso foi uma coisa organizada mesmo por nós e foi algumas roupas que tínhamos em casa, alguns brinquedos. Tínhamos espaço no carro para levámos para distribuir. E pronto, e temos o projeto que já era o projeto Volta à África, que tinha um bocadinho esse objetivo de ligar as viagens ao lado humanitário, e temos esse projeto agora para o próximo ano, para voltar a fazer e tentar fazer as coisas. Quer dizer, já estás a pensar noutra? Sim. Será em 2019? Sim, a ideia é fazer uma viagem idêntica em África, levar um um carro português para fazer essa viagem. E pronto, essas viagens são sempre, a gente programa até um certo ponto, mas as coisas não podem ser muito programadas porque senão acabam por correr mal. E o objetivo desta segunda vez será tentar ajudar mais as populações, tentar ter um impacto um bocadinho maior, se bem que é uma coisa sempre mínima, mas é alguma coisa. Sim. Agrediu-te muito a pobreza, o subdesenvolvimento em África? Não, acho que isso é uma ideia que as pessoas têm um bocadinho errada, porque acho que não é tão... A ideia que as pessoas têm aqui não é... Não corresponde à realidade. Sim, não é bem a mesma coisa. Claro que a pobreza existe, as pessoas vivem com muito pouco, só que a realidade é que as pessoas nunca viveram com mais e habituam-se a viver com muito pouco, desde que tenham um sítio onde possam ir buscar água, que tenham um sítio onde possam ir buscar alguns alimentos. Manifestam uma alegria que nós aqui europeus, contudo, não temos. Notaste isso? Sim, sem dúvida. A alegria que as pessoas têm, mesmo pessoas que vê-se que até estão com fome e tudo, estão super alegres, estão super felizes. As crianças facilmente se conseguem interagir com as crianças e consegue-se ter uma brincadeira, e a alegria das crianças é totalmente diferente da que podemos ver aqui. Quer dizer, a África é uma realidade completamente à parte da nossa, não é? Sim, sem dúvida. Estás apaixonado por África? Sim. Tão apaixonado que tu, entretanto, já estiveste também um período na África do Sul. Sim, eu fui agora recentemente à África do Sul. Estiveste lá quanto tempo? 2 meses? Não, na África do Sul tive se calhar uns 15 dias, pouco mais que isso. E depois em Moçambique tive 2 meses. E tive de sair mesmo no último dia, por causa de uma questão de que o visto não consegui estar mais tempo. Mas gostaste muito de Moçambique? Sim, foi o país que gostei mais. Tiveste ontem em Maputo? Sim, a maior parte do tempo estive em Maputo. Achas que é uma cidade agradável para se viver? A antiga Lourenço Marques? Sim, por acaso acho que é. Claro que não é quem conhecia antigamente e quem vai hoje em dia fica desiludido, mas mesmo assim eu acho que no panorama do continente africano acho que é uma das cidades mais interessantes. Ainda tem muita arquitetura portuguesa, muitos traços portugueses. Sim. Muito mais até que Luanda. Sim, achaste isso? Sim. Portanto, a próxima, dizes tu, já está agendada? A próxima viagem? Não está 100% garantido, mas em princípio vamos conseguir fazer a viagem. A ideia é fazer em 2019 com um um carro português. Será assim também para vários meses? Sim, sem dúvida. Terá de ser. Será para fazer mais ou menos o mesmo percurso? Poderão não ser exatamente os mesmos países? Os países, em princípio, serão mais ou menos os mesmos. Claro que vamos alterar o percurso, se calhar, em alguns sítios, mas os países serão, se calhar, 20 países serão os mesmos. Poderemos alterar alguns. Quer dizer, tu no futuro estás a viver em África? Sim, gostava de viver em África e gostava particularmente de trabalhar. Se pudesse escolher, escolhia Moçambique, talvez Angola ou Guiné-Bissau. São dos países,
principalmente por causa da língua, são dos países que têm respiram ainda um bocadinho da cultura portuguesa, e acho que isso é muito interessante. Sentiste bem lá, com certeza. Sim, sem dúvida. Para nós que estamos a ouvir isto, eu acho que de todos os convidados que nós temos aqui tido, de facto, esta é a entrevista mais diferente, porque, aliás, há pouco tempo, em conversa com colegas meus lá na escola, que foram também teus professores, estivemos a falar de que quando nós aqui europeus estamos às vezes aqui muito virados para o nosso mundo, às vezes muito limitado, com os nossos interesses, com as nossas reivindicações, com o nosso mundo que nós achamos muito organizado, e quando a maior parte dos nossos jovens está preocupada em tirar uma licenciatura que lhes dê a possibilidade de emprego e de uma vida minimamente organizada, e todos parecem que andam à volta disso, tu quebras completamente esse estereótipo, porque tu vais à aventura, tu és um aventureiro, e obviamente é preciso ter um grande espírito de aventura e uma grande temeridade para fazeres isto que tu fizeste com aquele teu colega, sobretudo esta última viagem dos 6 meses. Claro que todos aqui ficamos impressionados com as tuas descrições. Quando lemos a tua entrevista, ficámos de facto impressionados, e por isso é que achámos que a tua vinda aqui seria excelente para os nossos ouvintes e sobretudo para os nossos jovens perceberem que de facto há uma outra visão do mundo, que se calhar é que nos estás aqui a transmitir, que há outro mundo para além do nosso mundo pequenino, em que nós às vezes vivemos tão limitados e tão preocupados com os nossos afazeres e com os nossos pequenos interesses, e se calhar há um mundo que se calhar é o que tu encontraste, que é um mundo real, muito diferente, com uma visão, provavelmente tens uma visão diferente de todos nós, porque tens uma perspectiva do mundo e da humanidade diferente. Já agora, esta questão dos refugiados, todos os dias nós estamos aqui a ver a vinda de gente que vem da África e de outros sítios, mas particularmente da África. Como é que tu vês este percurso? Porque é que todos nós sabemos que esta gente vem a fugir à miséria e vem a fugir muitas vezes à guerra e ao subdesenvolvimento, à procura de uma vida melhor, como nós também portugueses já fomos fazer para outras paragens. Como é que tu vês este fenómeno, esta avalanche de refugiados na Europa, sobretudo africanos? Eu acho principalmente o problema do norte da África, das questões ali com a Líbia, com a Argélia um bocadinho, e depois há muito tráfico, há muita bandidagem na zona do deserto, porque é uma zona em que os próprios países não controlam as fronteiras, e acho que esse é um dos principais problemas pelo qual as pessoas tendem a vir para a Europa. Mas claro, depois na África Negra as pessoas têm uma ideia da Europa como é o mundo perfeito, e todos eles, o sonho deles é vir à Europa. Se nós numa antiga colónia perguntarmos, as pessoas querem vir para Portugal. Se perguntarmos noutro país, ou vão falar em França, ou alguns falam em Espanha, outros falam em Inglaterra, muitos falam também nos Estados Unidos da América, e muitas daquelas pessoas, o sonho delas, quando começam a ter algum dinheiro e começam a ter alguma possibilidade de sair, o sonho é chegar à Europa ou chegar aos Estados Unidos. Depende um bocadinho dos países onde estamos a questionar as pessoas, mas o sonho deles é esse, porque eles têm a ideia que o nosso mundo é o mundo perfeito, e muitos deles depois tentam vir por vias legais, outros tentam vir por vias ilegais e tentam chegar à Europa. Queres desvendar um bocadinho o que vai acontecer nesta próxima viagem? Pronto, a próxima viagem é um projeto que continua a ser a volta à África. A ideia é ajudarmos bastante mais as populações. Estamos a tentar ter alguns contactos com o Gabão para tentar apoiar uma instituição lá. Vamos provavelmente continuar a enviar mais algumas coisas para Angola e para Moçambique, e a ideia principal é tentar que o impacto seja um bocadinho maior, além de fazer a viagem, ter um impacto um bocadinho maior na vertente solidária. E pronto, vamos ver se é possível fazer a viagem, porque é muito complicado também pela questão dos custos que isso acarreta, e a viagem em si pode não ser possível, basta ao início, quando começamos a preparar as coisas, basta falta, por exemplo, um visto, e fazer a viagem de carro torna-se impossível. Vais fazê-la com a mesma pessoa que fizeste a outra? Não, provavelmente irei fazer o percurso todo eu com o carro, e depois vou tentar arranjar algumas pessoas que me acompanhem em algumas partes do percurso para reduzir os custos. Muito bem. Então, Tiago, já temos um novo encontro marcado. Depois dessa próxima viagem, que será se calhar daqui a 8 meses, quem sabe. Sim. Temos novo encontro marcado para saber como é que correu mais essa aventura. Nós daqui, de facto, estamos expectantes. Depois esperemos que publiques. Tu tinhas imagens fantásticas. Aquelas fotografias que foram publicadas eram fantásticas. O meu colega até vai publicar agora, acho que é dia 8, vai lançar um livro de imagens apenas sobre a viagem. E depois temos a ideia também de publicar alguma coisa, algum livro escrito sobre a viagem. Muito interessante. Um diário,
Ainda não está nada escrito. Está bem, quando estiver editado, depois dá-nos a feedback para aqui falarmos dele. Então já temos encontro marcado, se calhar para daqui a 8 meses ou daqui a 1 ano, para nos falares então das próximas aventuras. Da nossa parte desejamos admiramos obviamente esta tua postura, esta capacidade de ir até uma zona onde se calhar poucos portugueses conseguiriam ir, ou poucos de nós, ou se calhar nenhum conseguiria ir. Este espírito aventureiro, que é muito característica dos portugueses, não é? Historicamente falando, mas que afinal são poucos que conseguiriam concretizar isso, este espírito de aventura, este pioneirismo, esta capacidade também de ajuda aos outros. Estás de parabéns, Tiago, e esperemos ouvir falar muito de ti nos próximos anos. Obrigada. Eu agradeço o convite por ter vindo aqui à rádio e agradeço à professora pelo convite especialmente. E foi um prazer ter estado com vocês. Muito obrigada. Rádio Boa Nova.